Olá, como vocês estão? Nós estamos hoje aqui reunidos para dar início a um projeto desenvolvido especialmente para vocês, pais, responsáveis, avós, cuidadores dos nossos alunos. Todos aqueles, né, Priscila, que desempenham alguma forma de cuidado, todos aqueles que aprendem a cuidar dos outros e também precisam de cuidado sobre si, não é verdade? Eu sou a Priscila, sou professora de PDPS do Fundamental 1. Eu sou o Vinícius, professor de PDPS, para quem não sabe o que significa Programa de Desenvolvimento Pessoal e Social. Eu dou aula para o Fundamental 2. Eu sou a Nicole, sou professora de meditação do ensino infantil e também do ensino médio, no PDH, que é o Programa de Desenvolvimento Humano. Legal. Pessoal, você que está aí assistindo, vamos pedir para que isso se torne uma conversa. Eu sei que vocês não vão estar conversando simultaneamente, mas se vocês sentirem o desejo de comentar alguma coisa, procurem os meios possíveis, fale com a gente, quem sabe isso se torna um assunto para uma próxima conversa. Hoje, o nosso tema será os caminhos do cuidado. Você sabe o que é cuidado? Vamos brincar aqui um pouquinho? Nós três. Vou perguntar para vocês duas, Nicole e Priscila, para vocês fazerem associação livre. O que é associação livre? Eu vou pedir para vocês pensarem a primeira palavra, as duas primeiras palavras que forem relacionadas à palavra que eu falar para vocês. E a palavra é cuidado. Nicole, duas palavras que vêm à sua mente sobre cuidado. Me fale. Vinícius, eu pensei em vínculo e afeto. Vínculo e afeto representam cuidado para mim. Legal. Vínculo e afeto. Priscila, para você. Para mim, carinho. Mostrar que você gosta e que aquela pessoa é importante para você. Legal. Tem mais alguma palavra? Uma segunda palavra? Eu acho que afeto também. Legal. Vínculo, carinho, afeto. Muito bom. Vocês sabem que a etimologia da palavra cuidado tem duas raízes principais do latim. Uma que vem de cuidar mesmo, a palavra cuidar em latim, que significa ato de cuidar, de vigiar. E tem até uma raiz que busca a palavra curar. Olha só, então, cuidar também tem a ver com curar. Isso é muito interessante. Vamos gravando aqui. Outra palavra é cogitare, uma das raízes do latim, cogitare, que é pensar, cogitar. Nós podemos, entretanto, pensar em tantas significações sobre cuidado. Sim. Vocês já viram, por exemplo, que quando é preciso um aviso, coloca uma plaquinha de cuidado. Então, cuidado não é só algo que remete à presença de algo. Às vezes remete à falta. E por isso devem ter tantas significações. Hoje, em específico, nós vamos lidar com principalmente duas. Nós vamos fazer um recorte sobre essa palavra que poderia ter tantas implicações. Nós vamos falar sobre autocuidado e cuidado ao outro. Certo? É dentro disso que nós vamos caminhar um pouquinho. Para isso, talvez nós precisemos entrar em um assunto. O cuidado aos cuidados. Como assim? Se tem formas de interpretar cuidados, precisamos partir de algumas perguntas. O que vocês acham, meninas, de nós começarmos com uma pergunta tal como reconhecer a necessidade de cuidado próprio ou do outro? Como que a gente reconhece a necessidade de cuidado próprio ou do outro? É uma pergunta com dois caminhos, né? Deixa eu escutar vocês. O cuidado, ele pode ser, às vezes, ser muito nato na pessoa, né? Ela já tem esse feeling e esse olhar para o outro, né? Em ver a necessidade do outro. Algumas pessoas já têm isso nela. E, às vezes, são coisas simples, né? De perceber que
o seu parceiro ou sua parceira está um pouquinho atrasado e você já adiantar algumas coisas para ele, já adiantar um café, né? Coisas que não precisam ser ditas, né? Que a gente já às vezes já consegue perceber. Ou então pode ser um cuidado como um carinho também, né? A gente fazer esse agrado, deixar um chocolate numa cabeceira da cama, coisas simples que vêm também do carinho, do mostrar esse interesse ao outro e que o outro também esteja bem. E como cuidar do outro sem cuidar de nós mesmos, né? Olha só que interessante, né? A reflexão da Priscila. Como cuidar do outro sem cuidar de nós mesmos. Talvez seja o primeiro passo, né? Criar essa referência. Como é que eu consigo criar essa escuta para compreender a demanda do outro e assim oferecer um cuidado, né? Então, a partir dessa referência própria, então criar essa relação consigo própria a partir da relação consigo próprio, desse autocuidado, que dá uma referência, que dá um termômetro, né? Então, quando eu sei que eu preciso me cuidar um pouquinho mais, me acolher, aí eu aprendo a escutar um pouquinho o outro, acolher o outro. Por isso, como o Vinícius colocou, são dois caminhos que eles se encontram em algum momento, né? Como cuidar de mim sem cuidar do outro, como cuidar do outro sem cuidar de mim mesmo. Não é mesmo, gente? O que vocês Sim, acham? eu fiquei pensando aqui na tarefa de reconhecer. Isso parece algo já pronto, como se fosse algo que vem, só vem. Eu reconheço e pronto. Mas estou eu aqui presencialmente com a Priscila. A Nicole está ali pela tela. Como é que, estando em um mesmo espaço, ainda assim eu posso não reconhecer as necessidades de cuidado? Isso é possível e acontece em todo momento. Até porque vamos entender que nós não conseguimos, parece, né? Eu vou colocar assim, me parece que somos limitados a acolher o cuidado em relação ao outro. Não conseguimos cuidar de todos da mesma forma. E por isso existem formas de cuidado, existem intencionalidades diferentes de cuidado, existem inclusive modos pelos quais eu me porto em relação ao cuidado dos outros, que diferenciam em relação à proximidade de afeto, em relação à familiaridade. Existe aquele cuidado que nós estendemos a todos, talvez isso até beire um princípio de valor, um valor em relação aos humanos, entende? Mas por que será que é diferente quando é próximo afetivamente de quando é distante? O que você acha, Priscila? Eu particularmente acho que tem uma diferença entre o cuidado e a ajuda, né? Legal. A ajuda, quando a gente ajuda as pessoas, eu acredito que seja algo mais pontual, né? Eu ajudei o meu parceiro de trabalho, em coisas pontuais e não requer um afeto, não requer um carinho. É algo mais sem uma troca. Eu te ajudei e acabou. Diferente do cuidado. O cuidado ele vai gerar um carinho, ele vai gerar um olhar e ele vai gerar uma relação psíquica, né? Então, a gente, como se nós tivéssemos um elo ali com a pessoa, diferente da ajuda, que é algo pontual. Eu acho que é mais ou menos essa linha. Interessantíssimo, gente. Isso que é legal, né? De um bate-papo. Porque nós aqui, junto com vocês, também estamos desdobrando esse tema. Por isso, repito aqui e estendo a vocês. Se vocês têm colaborações, perguntas, comentários, procurem os meios, conversem com a gente. Nicole, o que você acha disso que a Priscila colocou, do que nós estamos falando aqui? Muito importante, né, a gente refletir sobre o que é o cuidado, o que é prestar um auxílio, ajudar o outro, né?
Fiquei pensando assim numa plantinha. Então, quando a gente cuida de uma plantinha, a gente vai lá, rega, põe no sol. Será que só a gente está cuidando dela? Ou será que existe uma troca invisível que acontece ali, permanente, né? Efetiva? Ela me ensina sobre a vida, ela me ensina sobre o tempo, ela me ajuda a ter paciência, porque a flor não vai abrir quando eu quiser, ela vai abrir no tempo dela. Então, esse vínculo, né, esse afeto que vai nos transformando e presente no cotidiano, a importância de trazer esse olhar para o cotidiano, esse cuidado que não seja uma coisa assim efêmera e esporádica. Ai, de vez em quando eu vou lá e me cuido, né? É uma construção diária na relação consigo próprio e aí para com o outro como um desdobramento, né? Muito legal. Você me fez lembrar de uma coisa, Nicole. Não existe não cuidado. Não existe não cuidado. Tudo é cuidado, até o descuido é uma forma de cuidado, mas que pode vir te fazer mal. Mas é uma forma de cuidado, não é possível fugir disso. E ainda dentro dessa palavrinha reconhecimento, dentro do que vocês tocaram, eu fiquei pensando sobre percepção. Me pareceu, inclusive, dentro dessa diferença entre ajuda e cuidado, que o cuidado implica envolvimento. E aí a gente está falando de uma outra palavrinha, né? Envolvimento Em relações, né? em Em relações. cuidar também das relações, né? Então, a gente tem vários tipos de cuidado. Tem o autocuidado, tem o cuidar do outro, tem o cuidar da relação. Então, quando a gente fala de caminhos do cuidado, isso pode se estender a um enorme leque, né, de assuntos. E reconhecer esse cuidado do outro é essencial para ter um equilíbrio, né? Uma relação que vai e vem, né? Que não pesa para ninguém. Eu não sou somente cuidada, eu também cuido, né? E tudo isso vem de um autocuidado, né? Como eu não me cuidar, eu não tenho como cuidar do outro, né? Então, esse autocuidado, ele é essencial. E não é só um dia, né, Nicole? Como você falou, eu não vou tirar só um dia para me cuidar. Esse é constante, né? É rotineiro. Eu me lembrei de um conto que eu queria compartilhar com vocês. É de um texto muito, muito antigo, que é datado de quase 5.000 anos, chamado Yoga Vasista, que é um texto muito antigo. Conta a história de um sábio que conversa com um monge, né? Um praticante de meditação. E aí o sábio vem questionar o praticante de meditação, esse mestre de meditação, diz assim, mas mestre, você fica aí meditando, meditando, e tem gente sofrendo no mundo. E aí, né? Como é que fica essa história? Você fica aí, tem gente que passa fome, tem gente que sofre, tem gente que adoece. Qual é a diferença efetiva de você se recolher aí na sua meditação? Né? E o mestre de meditação diz assim, olha, sábio, você consegue imaginar que uma família, por exemplo, que precise construir sua própria casa, vem pedir a sua ajuda. Você conseguiria ter força de trabalho, energia para construir uma casa estando triste? Letárgico? Cansado? Não. Então, quando eu me sento para meditar, eu estou cuidando de mim mesmo, mas também para o outro, né? Para compartilhar com o outro. Então, se eu posso meditar e me conhecer e assim tornar minha vida mais saudável, né? Na medida em que minha mente se torna uma mente mais alegre, mais resiliente, eu tenho energia de vida e é assim que eu posso também agregar com os outros. Então a meditação não é só para mim, né? Ou seja, o autocuidado não é só para mim. A gente constrói internamente, assim a gente pode compartilhar com os outros, com o mundo e contribuir efetivamente. Mas se a gente não estiver bem, não tem de onde tirar essa energia, né? Uma árvore que está ali fraquinha, ela não tem fruto para dar. Ela precisa ser cuidada, ela precisa de sol. Essas relações com a natureza, elas são bem metafóricas e essas imagens vão nos ajudando a entender, né? Por exemplo,
É muito mais fácil cuidar de algo que é visível, um machucadinho na pele, né? A criança caiu, bateu o joelho, você vai lá, dá um beijinho, faz um curativo. Mas e os machucados da alma, do pensamento, da emoção? Como é que a gente cria esse olhar? Né? Então, essa referência que o Vinícius trouxe, essa relação entre o que é ajuda e cuidado, vai abrindo o nosso olhar, porque também o nosso encontro quer trazer para vocês algumas sugestões práticas. Como é que eu faço isso na minha vida? A gente está aqui falando, mas e aí? E na vida? E no dia a dia? Como é que eu cuido de mim, do outro? Como é que faz isso? Não é? O autocuidado, ele está muito vinculado com o autoconhecimento, né? Como eu vou me cuidar se eu não me conheço? Então, tem um olhar interno para si, né? O que me afeta e o que não me afeta. Então, o autocuidado, ele requer também escolhas, né? Eu vou me conhecer, eu vou perceber o que me faz bem e o que não me faz bem. E não é um egoísmo, né? O autocuidado, às vezes, pode vir como um egoísmo. E não é um egoísmo. Eu preciso estar bem para o outro. E que né? desafio, né, Priscila? Vamos concordar aqui que às vezes é muito difícil de investir em nós. Vocês que são mães, você que está assistindo, seja você avô, avó, pai, mãe, como é difícil, às vezes, cuidar de si mesmo, se dar esse espaço. E nós estamos falando, inclusive, de espaços, né? Um espaço de relações e um espaço de relações comigo mesmo. Como é que eu invisto nisso? Nós vamos chegar nisso, né? Nós vamos Como comentar ter um pouco. tempinho, né? Sim. Para me cuidar, né? Ainda mais nessa situação que estamos todos atarefados, né? Em casa, com uma demanda de tarefas maiores, né? Como podemos fazer isso? Exatamente. Queria compartilhar com vocês, estou me sentindo a liberdade aqui de compartilhar um pensamento. Vocês podem sempre, devem avaliar se concordam ou não. O cuidado, ele não é regra, certo? O cuidado é uma dinâmica. Toda dinâmica, ela precisa de uma percepção, e é disso que nós estávamos falando. Não basta a Priscila vir para mim e falar: Vinícius, você está cuidando errado. Porque não dá para aplicar isso. Não dá para aplicar por quê? Porque vivemos contextos diferentes. Talvez nós pensemos, inclusive, que cada pessoa é um mundo, certo? Eu sou um mundo. A Nicole é um mundo, a Priscila é um mundo. Por que um mundo? Porque são as significações de cada um de nós. São as condições de cada um de nós. São as necessidades de cada um de nós. Um mundo. Mas também vivemos em um mundo, em um espaço compartilhado. Então, temos uma órbita em relação aos outros. Talvez nisso nos assemelhemos muito à natureza. Como então que eu consigo transitar junto ao outro sem perder o mundo que sou? E nós estamos falando de reconhecer a necessidade por cuidado do outro, ou reconhecer a necessidade do cuidado de si. Como eu faço isso? Só para, antes de dar a fala para vocês, eu gosto muito de um verbo que a gente usa, chamado cartografar. Eu gosto desse verbo porque ele se torna uma atitude dentro de algumas teorias da psicologia. Cartografar, ele seria um mapeamento. Um mapeamento. Não, e deixa eu já apontar isso, não dentro da premissa do controle. Não é um mapeamento imutável, algo que nunca mais vai mexer, porque não dá para falar que seres humanos são assim. Nós vivemos diferentes situações todos os dias. Nós nascemos para ser um eu diferente todos os dias. Mas existem alguns traços profundos do nosso ser
que talvez tendam a nos acompanhar mais. E a atitude cartográfica, o cartografar, talvez diga respeito um pouquinho a esse reconhecimento do qual nós estamos falando. É assim, quais são as tendências do meu modo de sentir? Não sei como você aí em casa se enxerga, mas já se fez essa pergunta? Como você se enxerga? O que você acha que você poderia colocar enquanto potencialidade do seu ser? O que são suas potências? Lembrando que elas não são definitivas, elas também transitam. E quais são as suas limitações? Se nós estamos falando que cuidado é envolvimento, se você não tiver uma certa delimitação do seu ser, muito provavelmente você poderá se confundir aos outros. Certo? Me falem, meninas, o que vocês pensam sobre? Você falando em cartografar, me veio muito o processo de individuação, né? Eu reconhecer em mim as minhas necessidades e as minhas demandas também. Quando você se reconhece, o cartografar, o autoconhecimento, a individualização, elas estão todas juntas e ligadas, nomeadas de formas diferentes. Então, faz todo o sentido do autocuidado, né? Você se reconhecer e reconhecer no outro. E é como o Vinícius falou, isso vai variar de pessoa para pessoa e de idades também, né? Quando nós somos ali, quando nós, mães, temos os nossos bebês, como a gente reconhecer as necessidades dele, né? Essas necessidades começam no nascimento, né? Essa necessidade do cuidado, do amparo, do aconchego, do olhar, né? O nenê, o bebê, ele tem essa necessidade do olhar para se reconhecer. Então, todo esse autoconhecimento, essa forma de eu me reconhecer como uma pessoa única, ela vai começar na infância. Ela vai começar através do olhar da mãe que o bebê vai se reconhecer. Então, olha quanto tempo nós temos de mudanças de necessidades, né? A gente começa ali no nascimento e agora adultos, avós, quanto tempo a gente teve de necessidades alteradas na nossa vida. Sim, isso é muito legal, né? De pensar que se nós mudamos, as formas de cuidar também mudam. O que você acha, Nicole? Muito interessante. Eu fiquei pensando, né, a questão da experiência nesse processo, né? Como vocês trouxeram o cartografar, a individuação. O cuidado, ele é um conceito abstrato. Como é que a gente entende o que é cuidado? Presenciando, vivenciando esse cuidado. Quando eu sou bebê, eu tenho um colo, um aconchego, pele com pele, recebo um abraço, um olhar. Então, a presença da experiência, e como essas experiências se imprimem na nossa vida, né? O quanto a gente abandona essas experiências, o quanto a gente investe na presença dessas experiências, né? Da construção desse cuidado que a gente propõe para vocês que seja um processo diário, ainda mais considerando esse momento atípico que a gente está vivendo, o quanto a gente tem cuidado, né? O quanto o cuidado está presente ou ausente, com uma outra forma, como o Vinícius trouxe. Enfim, o que vocês acham sobre isso? E também sobre essas formas de cuidar e por onde elas caminham, né? Com o nosso projeto. São caminhos. Por onde elas caminham? A se pensar em dimensões, né? Na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Quais seriam esses cuidados na visão de vocês? Como eles seriam? Sim, penso que tudo que nós falarmos aqui são reflexões sobre cuidado, mantendo aqui o rigor de que o como cuidar pertence ao seu contexto. Você que está em casa, você sabe muito bem como é a sua família,
não é verdade? Você sabe do que um gosta ou não gosta, do que você gosta ou não gosta. Todos nós temos um trato diferente, certo? Talvez nós precisemos pensar um pouquinho nessa transição, e eu vou até propor para a gente tocar nesse assunto. Como que a gente parte da tutoria do cuidado, para vocês que são mães, pais, avós, como que nós partimos dessa tutoria, aquele momento da vida humana em que aquela pessoa precisa de um tutor, é disso que eu estou falando, pelo cuidado. Como nós partimos disso para a parceria na vida? Que aí nós estamos falando de um outro momento em que essa pessoa que um dia precisou de tutoria, agora te convida a ser companheiro. Como funciona essa diferença? Priscila, você está lá no infantil, no Fundamental 1, certo? A Nicole também trabalha com as mães, com os pais, com as crianças. Me falem um pouquinho, como vocês enxergam isso? Esse caminho do cuidar, ele é bem... ele vai ser um pouco transitório, de acordo com as necessidades. Percebe-se muito, principalmente eu no infantil, do 2º ao 5º ano, que essas necessidades mudam também bastante. Percebemos que, com os pequenos, uma necessidade maior de aproximação, uma ligação maior com os pais, diferente dos mais velhos, né? Quando você falou sobre o tutor, né, sobre a necessidade, como dosar isso, me veio um pouco os mais velhos, né, os adolescentes. Como trazer esse equilíbrio para eles no cuidado, né? Como você reconhecer até que ponto você consegue ir, até que ponto você deixa eles terem essa autonomia e essa independência, né? Como reconhecer isso no seu filho, né? Até para não ser algo muito intenso, muito forte nele, que deixe ele um pouco recuado. Como eu deixar o meu filho mais livre, mais independente, mais autônomo, mas ainda podendo cuidar dele? Como podemos fazer isso? Posso dar uma sugestão? Lembrando, isso é uma sugestão, tá bom? Você não precisa e não tem a obrigação de aceitar, mas pensa comigo. Não dá para fazer isso se você não dedicar o seu olhar para essa situação. O relacionamento, ele acontece sim, é verdade. Mas quando nós apenas entregamos a esse acaso, ele acontece a partir da construção do contexto desse acaso também. Então, se você quer, se você tem vontade de se inclinar para esse cuidado, você, primeira coisa, precisa dar tempo para observar, para estar ali. E parece óbvio, parece muito óbvio, mas talvez você olhando aí um pouquinho, olha para dentro, olha um pouquinho para você. Eu falo por mim, como é difícil às vezes de fato estar com o outro. Vocês já notaram? Às vezes nós estamos pertos, estamos super perto, mas estamos distantes. Nós podemos viver uma vida familiar sem conhecer quem de fato são os outros. Sabe por quê? Porque só se conhece o outro quando o outro pode contar quem ele é. O seu filho precisa contar quem ele acha que é. Porque quem ele acha já é quem ele é. As sugestões que você dará no processo de educação são sugestões. E eu lamento dizer isso, mas ele vai poder discordar. Então não é pelo viés da obrigação que você vai com certeza alcançar o que você almeja. Mas eu te diria que, e aí eu estou falando uma opinião minha, certo? De uma compreensão que parte do meu horizonte. Dê espaço para perceber a necessidade do cuidado do outro. E se o outro te convidar a esse serviço e você estiver disposto, se incline. Ofereça esse cuidado.
Se você tem uma sugestão legal, porque você já viveu algo, e você tem essa mensagem para dar para o outro, lembra que o tempo do outro não é o seu. Não adianta você ter uma grande verdade e colocar essa verdade fora de contexto. A pessoa vai se debater porque ela não vai entender. E talvez vá até invalidar aquilo que você está colocando. Então, dê espaço, incline-se. Você sabe que clínica, a etimologia da palavra clínica vem de inclinar-se. Inclinar-se para dar ouvidos. Eu sou psicólogo, a Pri também é psicóloga. Quando nós estamos em um processo clínico, isso não tem a ver com um consultório, tem a ver com dar ouvidos. Nós estamos exercitando um pouco deste ser espaço para que o outro se manifeste. E eu fico à margem deste outro, orbitando, como nós brincamos aqui, caso o outro solicite esse cuidado, caso esse outro solicite essa vinculação. E aí nós estamos falando de vinculação, de estreitamento de laços, de relacionamento. Cuidado implica em estar. Se você acha que estar é só estar presente... É um estar conectado, né? Isso. É um estar no olhar, né? O cuidado ele não vem como uma imposição, né? Como o Vinícius falou, não é uma obrigatoriedade, não vem como o que você viveu, a sua experiência em relação ao outro, como uma imposição. Ele vem como um espaço para observar e reconhecer o que o seu filho está necessitando, né? Qual é a demanda dele? O que ele precisa naquele momento? Ele precisa que eu dê um espaço a ele? Ou eu estou percebendo que ele está precisando de um ouvido? Ele está precisando que eu ouça ele? Ou ele está precisando de uma conversa? Então, o cuidado ele vem muito de um olhar sensível ao outro. E tem problema errar, será? Será que dá para adivinhar o que o outro precisa? Dá para adivinhar como se portar em relação ao outro? Eu sei que nós queremos acertar. Eu sei que nós queremos que tudo dê certo, sempre. Mas no cuidado com o outro também é uma experiência. Lembre-se disso. A criança, se você é pai, mãe, se você cuida de crianças, você vai ver que essa pessoa solicita de você um tipo de cuidado, um tipo de presença, que vai mudando. E como é difícil lidar com isso, com essa transitoriedade, porque um dia é dependente total. Para você que é mãe e deu de mamar, você sabe como é isso. Para comer, a criança depende de você. E quando ela fala, mãe, não quero mais. Mãe, me dá espaço. Parece uma facada. Não tenho mais função. Coloca... E, claro, nós estamos falando de tantas coisas. Nós estamos falando da identidade de ser mãe, de ser pai, de ser avô. Mas aqui nós estamos nos concentrando nessa percepção que parte do estar. Estar com uma criança, para você perceber o que ela precisa, às vezes você precisa ficar paradinho, prestando atenção. Ela vai te convidar para brincar, ou ela vai sentar no seu colo, ou ela vai fazer alguma brincadeirinha, não sei. Ela vai sinalizar. O adolescente vai mudar. E eu queria tocar numa coisa e vou entregar para a Nicole dar suas palavras. Né, Nicole? Você está caladinha aí. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês. Cuidar do outro não pode substituir por cuidar pelo outro. Então, cuidar do outro é diferente de cuidar pelo outro. Isso é diferente desde a infância até transitar pela adolescência, juventude e a vida adulta. Quando pequenos, a solicitação por tutoria é maior, é presente, certo? Vocês vão se emprestar muito mais.
muito mais. E quem pode falar disso com mais propriedade é a Priscila e a Nicole, que estão aqui, são mães. Mas a medida vai mudando ao longo do percurso. E aí, talvez, o desafio seja como me permitir deixar de ser tutor e abrir espaço para o campo de possibilidades do outro, em que o outro pode errar. E por isso que eu estou falando de erro. Errar é humano, diz o ditado. É verdade, errar é humano. Eu sei que é difícil. Gente, às vezes a gente precisa dar com a cabeça na parede. Não é verdade? Você sabe disso, eu sei disso também. Eu dou minhas cabeçadas, vocês dão as de vocês, e os filhos de vocês também darão. Se você quer ser ativo no processo de educação do seu filho, se você quer ser um cuidador, aprenda o momento em que o outro te convida a cuidar junto. Nicole, o que você pensa sobre isso? De tudo que vocês falaram, riquíssimo, né? Que bom poder ouvi-los, né? Espero que todos estejam aproveitando muito. Acredito que a gente possa abrir o coração para convidar o cuidado a conviver sempre com a autonomia, né? Então, cuidar é dar autonomia, cuidar com desapego, né? Cuidar é uma forma de educar também. E como você trouxe lá no início, curar, né? E eu fiquei pensando aqui, como é que a gente faz isso? Porque, assim, é tão profundo, parece uma coisa simples, mas quando a gente começa a abrir a conversa, é tão profundo, vai mexendo lá dentro da gente, né? E, de repente, e como é que eu faço isso na minha vida? Como é que eu cuido de mim para também, então, efetivamente cuidar do outro? Talvez o cuidado possa ter algumas dimensões, a gente já até citou isso lá, um pouquinho mais para trás na nossa conversa. Quais seriam essas dimensões do cuidado, né? Como é que eu me cuido no meu dia a dia, no meu cotidiano, como uma construção mesmo? Então, eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. Essas dimensões que vão envolver, por exemplo, alimentação, o sono, a atividade física, o momento de lazer, né? Então, esse autocuidado. Do que eu estou me alimentando? Também do que eu venho me nutrindo na minha vida? Quais são os espaços, como o Vinícius colocou, que eu tenho para mim, né? Porque isso está muito ligado à autorresponsabilidade. Eu não posso terceirizar meu autocuidado. Eu não tenho tempo para mim, então eu jogo a toalha. A gente precisa criar esse espaço de autocuidado, né? Esses dias uma amiga que também é mãe falou assim: nossa, eu não sei quando foi a última vez que eu me olhei no espelho. Eu falei, olha que simbólico. Se olhar no espelho, também olhar para si mesma, trazer esse olhar para si, né? Esse autocuidado, ver se eu estou bonita, isso faz parte da nossa saúde, né? Nossa autoestima. Então, diariamente, né? O que a gente faz pelo nosso autocuidado? E como é que a gente faz isso? Não é mesmo? Senão a gente se torna apenas cuidadores ou tutores e a gente em primeiro lugar. Porque acaba também se tornando um exemplo. Se eu cuido de mim, se eu delimito um espaço para mim, para que eu não me misture com o outro, né? Para que eu seja um indivíduo único e singular, eu mostro para o meu filho, para minha filha, que ele também pode fazer isso por ele. Olha, minha mãe, meu pai, quem cuida de mim, dedica um tempo para si, né? Por exemplo, eu abro meu tapetinho de yoga, faço minha prática de yoga, meu filho fica olhando. Às vezes ele me chama para brincar, mas eu continuo aqui. Então ele entende, olha, minha mãe tem algo que ela faz para ela. E depois ela brinca comigo também, né? E esses espaços, eles vão criando espaços de troca muito ricos para o nosso dia a dia. Esses afetos cotidianos são formas efetivas de cuidar e muito simples. Então, como promover esses afetos cotidianos? Eu faço um café e coloco uma florzinha em cima da mesa. A Priscila falou lá no início, eu coloco um chocolatinho na cabeceira do meu companheiro, da minha companheira, né? Eu preparo algo diferente, alguma brincadeira nova, com os recursos que eu tenho em casa. Talvez separar um dia
a minha semana para ser o dia do cinema em casa, para fazer pipoca, para fazer uma cabaninha embaixo da mesa, para dialogar com esse adolescente, para criar um espaço de diálogo, de troca, de vivência, né? O que vocês acham dessas sugestões que a gente conversou, né? Eu adorei. A gente tem trabalhado bastante com as crianças nesse tempo de isolamento, o que fazer em casa, né? Essa família reunida e numa relação tão intensa, né? Então a gente tem tantos estímulos, né, sensoriais que podem ser aguçados com cuidado, né? Acredito que nós possamos pensar que esses detalhes do cuidado, eles vêm da sua história, do seu contexto. Eles cabem ao seu contexto, certo? E você sabe que é possível. Vou colocar assim, é possível. É possível como? Não sabemos se o outro vai acolher ou não, certo? Eu sei que às vezes nós cuidamos na intenção de sermos cuidados. Às vezes, quando não nos reconhecem dentro do nosso cuidado, eu sei que dói. Mas talvez você possa fazer isso a partir de você e para você. Colocar no chocolatinho, como a Nicole falou, a Priscila falou, é algo que vai te fazer bem, feliz, vai te dar uma sensação de eu estou prestando atenção ao outro. Se sim, é um tipo de investimento em você. Se você precisa sair para caminhar, é um tipo de investimento em você. Talvez o que nós estejamos falando o cuidado precisa de um equilíbrio. Eu gosto de pensar, tem uma linha que eu estudei da psicologia social, um autor que se chama Pichon Rivière. Alguns fundamentos dele nos fazem pensar em 3 palavrinhas: pensar, sentir e agir. Quando mobilizado, lembre-se, mobilizado o mundo te afeta, certo? Quando o mundo te afeta, você para um pouco, e acho que a Nicole pode falar muito bem disso. Respira. Perceba, porque o pensamento ele vem. Ele não depende tanto assim do seu esforço. Ele vem. Perceba o que você está pensando. Faça uma ponte entre isso. O que estou pensando e o que estou sentindo. O que esse pensamento mobiliza em mim. Aprenda a ler o que você sente. Porque a partir do momento em que você perceber o que pensa e o que sente, só então pode vir a terceira palavrinha, que é a ação, a atitude. O que eu vou fazer com isso? Você está aí na sua casa, escutando nós 3 conversando com vocês sobre cuidado. Mas talvez seja bem mais complicado do que o que nós estamos colocando aqui. Porque talvez você esteja envolvido dentro de tantos afazeres. Afeto não depende de grandeza. Afeto vem até nas coisas simples. E talvez nas coisas simples seja potencializado. Se você espera cuidar somente quando alcançar X coisas, é uma tentativa, a gente entende. Mas lembre-se que a criança talvez não precise de tanto. Ou melhor, talvez você também não precise de tanto. Talvez o cuidado esteja bem mais perto e próximo de você do que você imagina. Primeiro, pare, respire. Isso não é fácil. Quando a gente sente, às vezes, por uma falta de habilidade, que a correria acaba fazendo com que nós desenvolvamos, nós ficamos desesperados, perplexos. Vai doer um pouco, talvez. Mas calma. Se dê tempo. Para. Pensa. Sente. E depois decide o que fazer com isso. Esse filtro talvez vai te ajudar a estar com o outro e a estar consigo. E acredito que
a partir disso, nós podemos ir finalizando. A Nicole vai contar para a gente uma metáfora, né, Nicole, do cuidado, para entender que ele é cotidiano, ele é presente, ele está aí, a necessidade está aí e agora. E a possibilidade também está aí e agora. Se dê esse tempo e dê esse tempo para os outros. Na familiaridade consigo e com o mundo, as possibilidades se enriquecem. Quanto mais você aprender a cuidar de si, mais rico esse cuidado se torna. Quanto mais você aprende a perceber o mundo, mais possível ele se torna. Nicole. Fica essa sugestão nossa, né, para todos, que possamos pensar em algum momento do nosso dia, talvez um dia da semana, de criar um espaço para promover esses afetos, né, para criar um respiro, para criar um espaço de conexão, tanto consigo próprio, então são espaços, né, diferenciados, o do autocuidado e do cuidado com o outro, da troca, da relação, que é o amor, né? A experiência do amor, que é esse cuidado sem apego, esse cuidado consciente, né? Que educa. Bem, para a gente encerrar nossa conversa, uma reflexão, né? O quanto a gente é natureza e a gente se esquece disso. Imagina uma sementinha, né? Às vezes pequenininha mesmo ali debaixo da terra. O Vinícius falou de tempo, tem tempo, e a gente pode trocar a palavra tempo por processo. Então, esse cuidado, ele é um processo, ele vai sendo construído com escuta, com a história de cada um, com a história desse sistema familiar, com as curas que vão florescendo desse processo, né? Sendo construídas. Então, imagine essa sementinha bem pequenininha. Ela precisa ter muita força, né? E essa força de vida, às vezes, ela é raiva, às vezes ela é impaciência, uma pulsão, né, Priscila? Como Freud explica, se você quiser falar sobre isso. Essa força de vida. Então, não dá o tempo todo para esse cuidado ser somente esse estado pacífico, amoroso. Muitas vezes ele vai vir com vigorosidade. E às vezes a gente vai errar, mas a gente precisa desse tônus, dessa força. Ao mesmo tempo, se a gente se mantém somente nessa postura intensa em relação à vida, depois que essa sementinha vai se tornando um broto, vai rasgando a terra com muita força, quando ela vai florescer, imaginemos um girassol que vai se abrindo. Se eu mantenho essa energia, a flor vai se despedaçar toda. Então eu preciso saber ser forte, eu preciso saber ser suave, nos momentos certos. E isso é um aprendizado diário, né? Então, esse cuidado, essa relação com a vida, tanto quanto essa plantinha, ela tem um tempo para florescer e ela precisa atravessar todas essas dimensões, todas essas instâncias, assim como a gente, assim como o nosso comportamento. Então, que a gente não tenha pressa, que a gente se dê esse tempo, que a gente também se autocuide, que a gente se acolha. E aí, nesse processo, a gente vai cuidando do outro, da nossa família, lembrando desses afetos cotidianos, que pode ser um grande investimento nas coisas mais simples e amorosas, né, da nossa vida. Foi bem o que o Vini comentou, né? A gente se perceber. Eu vou ter momentos de raiva, eu vou ter momentos de sutileza. E o que eu vou fazer com isso, né? Então, é reconhecer o que eu sinto e como eu vou agir diante disso. Então, a gente tem uma pergunta para vocês aí de casa. Como está o cuidado de vocês? Né? Como vocês estão se cuidando? Vocês estão se permitindo se cuidar? Que essa reflexão se arraste para essa semana, né? Que vocês possam refletir, se olhar para si, olhar para o outro. Que na próxima semana nós voltamos também sobre a angústia de não saber. Um abraço para vocês aí de casa. Muito obrigado, Nicole e Priscila, pelo bate-papo. Foi um prazer. Muito obrigada pela companhia de vocês, por todo mundo que nos assistiu também, né? Por todo o apoio do colégio, toda a estrutura.
né, o movimento das coordenações, uma equipe linda trabalhando junto, né, para esse projeto feito com muito amor para todos. Caminhando. Exatamente. E cuidando. Até mais, pessoal. Até semana que vem.